Fábio, muitos assuntos aqui para a gente conversar, mas só para começar com este tema, os dirigentes aí do Fed voltaram a falar de inflação, até mesmo duvidando um pouco mais do ímpeto aí da convergência para a meta, principalmente agora com o cenário de Trump podendo ter implicações. Entender um pouco da sua leitura, você vê menos espaço para cortes de juros nas próximas reuniões ou na próxima reunião especificamente? O Fed ficou ainda mais refém, talvez, dos dados para consolidar essa decisão? Olha, Paula, o Fed mais uma vez se comunica muito mal e levanta suspeitas, né, que é o grande diálogo que está acontecendo nos bastidores aqui nos Estados Unidos de como que ele explica o corte de 50 e muda de ideia tão rápido depois de 2 meses, sendo que os dados não mudaram da água para o vinho como ele aponta, porque já estavam muito mais próximos do vinho do que da água. Então, a impressão que fica é que o Fed ou panicou e agiu errado depois do dado de emprego de julho, que foi o único dado ruim, né? Logo em seguida, esse dado foi corrigido, poderia ter sido uma sazonalidade ou coisa do tipo. E, infelizmente, como tudo no mundo hoje é polarizado, existe uma discussão que está ganhando força aqui nos Estados Unidos de um caráter político de ter começado com 50 para tentar dar aí uma ajuda ao governo atual para chegar no pleito de novembro com uma economia mais tranquila. Dado que hoje nós temos clareza que o voto do americano foi muito mais por um incômodo da economia e pedindo mudança para quem sinalizou que traria mudança, do que realmente escolher um candidato ou outro. Trazer o Vandique Silveira aqui para a nossa conversa, que inclusive também está nos Estados Unidos. Vandique sempre aqui com a gente às quintas-feiras e um tema muito bom. Fábio trazendo aí uma fala importante e interessante. Afinal, se foi o intuito ou não, né, Fábio, ajudar, não funcionou ali. De fato, um corte maior não teria funcionado porque Biden não venceu as eleições. Mas quero ouvir o Vandique também, que está chegando agora aqui na nossa programação. Obrigada, viu, Vandique, por estar aqui com a gente. Sempre muito bem-vindo. Olá, Paula, Fábio, todos que nos assistem, bom dia não, né? Eu não sei nem que horas são agora. Muito obrigado por estar aqui, prazer. Vamos lá, Paula. Vamos lá, fala, Vandique, sua visão, por favor. Bom, eu sempre fui muito crítico do Powell e sempre fui muito crítico da comunicação e da maneira com que o Fed tem se posicionado. Não acho que foi justo, do ponto de vista técnico, um corte de 0,5%. A gente corta devagar e a gente sobe sempre para não telegrafar para o mercado. E o Fed tem feito esse telégrafo monetário desde o início. Muito incremental para subir, o mercado já acostumando, já sabendo, já entendendo como ia. Isso tem um impacto negativo, não negativo, mas ele é neutro, você não consegue inverter as expectativas, se é a intenção do Banco Central fazer isso. Quando você começa a cortar, você tem toda a razão para fazer de uma maneira incremental, se você não tiver algum problema sério, e os dados, como o Fábio falou, não mostraram nada fora do ordinário e, na verdade, mostraram uma convergência paulatina a meta de 2%. Então, esse susto, os americanos chamam knee-jerk reaction, de cortar, né, meio ponto logo de cara, tem uma característica, talvez, política. Eu não gosto de acreditar que o Fed queria ajudar a eleição dos democratas, da Kamala Harris, mas pode ser uma indicação de que algo assim aconteceu. Né, tentar ver se tinha uma aderência maior à política monetária, trazia como uma âncora na direção da meta de 2%, e todo mundo estaria feliz. Só que isso não aconteceu. Né? Se a gente olhar a emissão de moeda pelo Fed nos últimos 4 anos, nunca houve nada parecido na história dos Estados Unidos. E isso, obviamente, leva a uma única posição, um único equilíbrio, que é inflação. A inflação é um fenômeno monetário, não adianta a gente escapar desse entendimento. E o Fed causou esse processo inflacionário e é responsável, em grande parte,
pelo que aconteceu com os democratas, que se uniram na produção, na expansão fiscal e monetária simultânea. Então, não tem nada novo aí no front. Agora, do ponto de vista de dar uma marcha ré, como o Fed está fazendo, mostra uma inépcia analítica desse órgão tão relevante para os Estados Unidos e para o mundo, né? Ou o Fed errou em cortar 0,5%, ou o Fed está errando agora, mas tem um erro na análise desses dados em algum ponto. Agora, o pior de tudo, Paula, não é nem só o erro, né? Porque você pode ter cometido um erro e comunicar esse erro. A comunicação do Fed, desde o primeiro dia do Powell, tem sido muito errática, né? Muito hesita demais em se posicionar. E essa hesitação por parte do Powell e do banco como um todo, né, mostra que existem caminhos divergentes dentro do Fed. E a gente tem visto que alguns dos diretores dos vários Feds nos Estados Unidos sempre mostra uma certa divergência do posicionamento do Powell. E isso nunca é bom para o Banco Central, que deve sempre primar pela unanimidade em decisões com relação à política monetária.